Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu sei que muitos aqui estudam à noite, madrugada. Eu sou o professor José Brito, sou professor formador da disciplina Linguagens Alternativas do Ensino de História, com muito prazer. Já ministrei essa disciplina algumas vezes e tenho um carinho muito grande por ela, até porque sou fruto de uma licenciatura em História. Sou formado em História pela Rural, sou mestre em História pela Rural e sou doutor em História pela Federal. Sou um pesquisador de História da Arte e é nesse campo do ensino que eu adentro com minhas imagens, com um pouco de historiografia da arte, teorias da arte e que me sinto muito bem, tá certo? O áudio desse vídeo às vezes fica ruim porque meu computador tem um problema no microfone. Mas, gente, o objetivo dessa disciplina de linguagens alternativas do ensino de história é discutir como professores e professoras em processo de formação têm selecionado novas linguagens para o ensino de história, pensando que essas novas linguagens elas versam muito sobre um aparato tecnológico que nós temos à disposição, mas fala muito também da nossa condição enquanto professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, de coletar formas, metodologias e dinâmicas de como operacionalizar esse saber histórico em sala de aula, né? Então a disciplina ela debate, discute conceitos fundamentais e linguagens do ensino de história, um pouco da história do ensino da história, né, e seus moldes tradicionais, até porque para a gente falar sobre linguagens alternativas a gente precisa falar do campo tradicional, né? E a gente não pode deixar de falar da escola dos análises e da nova história cultural, né? Os novos tempos, pensamentos, métodos e abordagens, além dessas novas tecnologias, que algumas nem são mais novas, né? Até 20 anos atrás a gente tinha como uma tecnologia nova, cinema, televisão, isso não é mais novo, né? Até a internet a gente pode falar que pode ser ultrapassado, porém nós temos hoje a inteligência artificial, a gente pode falar de algoritmos, entre outros elementos, podcasts, mas tudo isso deve ser levado em consideração, até porque todos aqui já tiveram um professor, uma professora de história, que chegava em sala de aula e tentava usar, né, levar um violão e tocar uma música, passar um filme e debater, levar vocês para uma exposição de arte e falar sobre curadoria, ou trabalhar com uma música, e tudo isso é muito importante, porque tudo isso marca o nosso processo de formação enquanto estudantes de história e depois professores, né? Mas tem algo muito em comum entre essa geração e a geração antiga, né? O trabalho com as imagens, que é algo ainda que deve ser debatido dentro de um campo de cultura visual, né? A imagem ela não pode ser algo ilustrativo, ela tem que ser ali, ela tem que estar ali para ser analisada, debatida, e todo um ecossistema da visualidade, né? Histórias em quadrinhos, cinema, audiovisual, documentário, YouTube, entre outros elementos. Os jogos, esses sim também são um campo muito interessante para ser debatido, teatro, cinema, música, arte, literatura, museus, entre outros, né? Então, não é novidade dizer que a história, nesse processo de construção, como disciplina escolar, experimentou diferentes momentos em que se refere a conteúdos a serem ensinados, né? Antigamente, um bom professor era aquele que nos fazia aprender com rapidez datas e nomes. Isso não faz mais sentido, né? Então, é fundamental nessa nossa disciplina a necessidade de pensar sobre uma concepção de história que construímos relações significativas de ensino e aprendizagem, né?
considerando como importante entender que a presença dessas novas linguagens nas aulas de história não deve vir em função de uma simples renovação dos métodos, mas sim com a função de desenvolver uma consciência histórica atrelada a um contexto histórico, desenvolver um letramento histórico mais, mais sofisticado, desenvolver esse sujeito histórico que está ali ávido para fazer uma leitura do mundo historicamente. Então, eu acho que o importante é conseguir essa renovação e o interesse dos estudantes, articulando uma espécie de visão renovada do ensino de história, né? Então, eu adoro essa disciplina. Eu tive essa disciplina com uma professora que me ensinou a olhar outros elementos no campo da história, a não ser não somente aquela leitura decoreba da história, mas ir a uma peça de teatro e perceber que aquilo podia me auxiliar no outro dia na aula de história, ler um livro de filosofia e perceber que aquilo podia me auxiliar, escutar uma música, entre outros elementos. Vocês vão compreender e vocês vão ver como é interessante trabalhar esse segmento no campo de história. Pessoal, leiam os textos, estudem, participem dos fóruns, porque a gente vai estar sempre em contato com vocês. Leiam, por favor, tá certo, pessoal? E a gente vai se falando. Até mais e bom estudo!